Quero começar então hoje aqui com a Carol falando sobre a situação da Venezuela. É um assunto que a gente vem tratando bastante aqui no jornal. A gente teve a declaração do presidente Lula em uma entrevista, mas ainda não temos a posição oficial do governo brasileiro. Carol, do ponto de vista de desgaste de imagem, quanto que o governo Lula pode ser prejudicado com essas recentes declarações e com esse envolvimento no desenrolar do processo da Venezuela? Perfeito, Murilo. Bom, vamos lá. A gente está escutando bastante, né, sobre as eleições da Venezuela e, de fato, a postura que o presidente Lula vem tendo, não só frente a essa situação específica da Venezuela, mas em outras situações internacionais, é de tentar ter uma postura mais pacificadora, mais conciliadora. E ontem ficou claro também, né, a OEA não conseguiu chegar num consenso com relação aí a como irá se manifestar especificamente sobre a condução do pleito, né, na Venezuela. O Brasil não se manifestou ainda e, segundo o presidente, aguarda, né, as atas das eleições para definir como que vai ser a postura frente a esse pleito. O que ocorre é que todos esses países, em especial aqui da América Latina, compram produtos nossos, né, aqui do Brasil. Então é muito importante que o presidente Lula se mantenha minimamente afastado de posições ideológicas. Então, por mais que um presidente possa ter um apreço maior por um presidente, pessoalmente ou outro, é importante que a postura de Estado, de governo do presidente, seja independente e afastada dessas posições ideológicas, porque isso impacta, né, não só na forma como os outros países vão enxergar o Brasil, mas também nas questões comerciais do país, e principalmente na América Latina, o Brasil tem sido decisivo aí nessas posições, porque é importante comercialmente falando. Então é muito importante a gente manter aí de olho em como o presidente Lula vai seguir manifestando para evitar realmente desgastes. Alessandra, é mais um desgaste, do governo, porque nesse vai e vem nós temos ali posições dúbias, ao mesmo tempo que o governo brasileiro cobra as atas da Venezuela, a gente também tem essa fala do presidente dizendo que não é uma situação grave, ele minimiza os protestos da Venezuela. O que você nos traz? Pois é, Murilo, eu acho que isso gera um desgaste bastante expressivo, né? O mundo todo está vendo a situação na Venezuela, esses protestos, né, massivos, líder da oposição preso, né? Organismos internacionais pedindo transparência, pedindo informação. Então, essa é uma fala que eu acho que ela foi muito infeliz do presidente, porque o Brasil, ainda mais, como a Carol colocou, a gente tem uma relevância muito grande na região e, portanto, uma responsabilidade. Eu acho que o presidente deveria ter sido, acho que, mais cauteloso nesse tipo de fala, nesse tipo de colocação. E é verdade, isso gera um desgaste importante para a opinião pública, a gente tem efeitos, principalmente pensando, né, no ambiente eleitoral que a gente teve lá no final de 22, e como foi a vitória do presidente, a parcela de centro que votou no presidente. Então, esse é um tipo de colocação que, na minha avaliação, acho que acaba gerando aí desgastes importantes e desnecessários num momento que eu acho que é um momento muito delicado, assim, de mundo e também de Brasil, né? A gente tem os nossos temas aqui domésticos super importantes. Então, é um tipo de colocação que eu acho que, enfim, só tem, eu acho que, efeitos aí mais negativos do que positivos. Por falar em temas domésticos, Alessandra, quero continuar contigo porque foi uma semana importante. Ontem nós tivemos a manutenção da taxa Selic, da taxa básica de juros, em 10,5%. Há outros pontos também aqui, no nosso contexto político, como os bloqueios em ministérios, nessa tentativa do Ministério da Fazenda de seguir a regra fiscal. Queria saber se o mercado está otimista com essas recentes movimentações, tanto internas quanto externas, e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Pois é, Murilo, ontem foi um dia super importante, né? A famosa super quarta, que a gente tem decisões de política monetária de bancos centrais importantes, como o Banco Central americano, decisão do Banco Central japonês, Banco Central brasileiro. Então, teve realmente muita matéria aqui para ser discutida e digerida pelos mercados. O que nós tivemos, aí, mais do ponto de vista externo, foi um sinal em linha com o esperado do Banco Central americano, né? A possibilidade de corte de juros a partir de setembro, se os dados se apresentarem em linha com o esperado pela instituição, que é inflação desacelerando
e mercado de trabalho se desaquecendo. Isso dá mais confiança para o Banco Central lá iniciar esse processo de corte de juros sem maiores problemas para a convergência da inflação para a meta, que lá é 2. Aqui, domesticamente, a gente teve o Banco Central mantendo a Selic em 10,5, mas aumentando o tom. Ele se mostrou mais preocupado em relação ao cenário prospectivo para a inflação, porque a gente tem desancoragem das expectativas de inflação, ou seja, o que os agentes econômicos estão projetando de inflação. A gente tem um câmbio muito mais depreciado do que nós tínhamos, por exemplo, na última reunião, e a inflação corrente dá alguns sinais um pouquinho mais preocupantes, né? Principalmente em algumas métricas que o Banco Central olha com cuidado. Então, aqui ele subiu o tom, ainda não se comprometeu com alta de juros, mas subiu o tom. Então, é algo que a gente tem que ter no radar, sim, uma possibilidade de alta de juros no Brasil. E em relação a esse otimismo do mercado, Murilo, eu diria que o mercado ainda segue muito cauteloso, principalmente o mercado brasileiro. Ainda que possa ter esse alívio do mercado externo com o Banco Central americano reduzindo juros, a gente ainda tem elementos de preocupação aqui. Ainda que tenha tido detalhamento, né, do congelamento aí do orçamento, né, das contenções, o mercado ainda segue cético em relação ao cumprimento da meta de primário e mesmo em relação ao limite de crescimento das despesas. Então, aqui a gente precisaria de sinais, eu acho que muito mais expressivos nessa seara fiscal para ter uma melhora de humor mais significativa. Mas, por hora, eu diria que os mercados seguem muito na retranca. Pois é, um mercado cético, um mercado cauteloso e do ponto de vista político, né, Carol? A gente traz aqui o ponto de vista econômico da Alessandra. Do ponto de vista político, esses bloqueios feitos pelo ministro Fernando Haddad também atiçam ali uma certa contrariedade em alguns ministérios, né? Inclusive no PAC, que é um programa da aceleração do crescimento, um programa importante para as obras aqui no país, também teve contingenciamentos e bloqueios olhando daqui para frente. E aí, Carol, o ministro Fernando Haddad fica nessa posição bastante complicada, né? Exatamente, Murilo. O que é certo é que todo mundo vai ter que contribuir um pouco, né? Então, assim como as pastas do Executivo foram afetadas, né, a gente vai precisar acompanhar o desenrolar dessa discussão também no Congresso Federal, que vai ser impactado em relação às emendas parlamentares, né, ao orçamento. E vale a gente lembrar que o ano começou com essa discussão, então o governo segue patinando aí, o ministro Haddad firme para tentar manter a meta, mas realmente tem sido um desafio bem grande. O governo começou brigando com o Congresso em relação a essas emendas. Vale a gente lembrar que o orçamento de 2024 tinha um veto de 5,6 bi em relação às emendas parlamentares. Isso gerou um desgaste enorme para o governo no Congresso. Teve muita dificuldade de articulação política por conta desse veto, o que acabou no final aí do semestre, né, com o governo cedendo a esse valor e o veto sendo derrubado, né? Também existiu uma discussão em relação ao cronograma de pagamentos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do orçamento de 2024 também tinha sido vetada com relação a esse cronograma. O que os parlamentares querem é que haja um cronograma independente de votações importantes no Congresso Nacional. O governo brigou muito para que isso não fosse feito, mas também teve que ceder no final do semestre e publicou também um decreto, né, trazendo essa agenda de liberação das emendas. Então, a gente sabe que esse novo bloqueio e contingenciamento aí, que atingiu quase 1 bi em relação às emendas parlamentares, vai gerar uma nova discussão, um novo desgaste para o governo. Então, vai ser um novo desafio. O fato é que os parlamentares, de alguma forma, vão ter que ceder também, porque, como você bem colocou, inclusive pastas importantes, né, para o governo federal, como aí relacionadas ao PAC, mas a gente pode citar também a saúde, a educação, enfim, todos os ministérios, como você havia dito anteriormente, exceto o Ministério do Meio Ambiente, tiveram cortes importantes. Então, o Congresso também vai ter que fazer a sua parte, aí vai ficar a briga aí para a volta do recesso em como vai ser, né, esse contingenciamento, se vai se manter esse valor, se o governo vai conseguir retomar aí e evitar algum contingenciamento, se esse valor vai atingir apenas as emendas de bancada e as emendas de comissão, ou se vai para as emendas individuais, que não é esse o cenário hoje. Então vai ter muita discussão aí para o governo em relação ao orçamento para tentar aliviar a visão aí para o mercado, como a Alessandra trouxe.
Perfeito. Então, falando ainda sobre orçamento, sobre investimento, queria propor aqui uma discussão importante, interessante, principalmente agora que a gente está no momento de Olimpíadas, né? Uma área que sempre é deixada de lado, ali, digamos, é um pouco esquecida, é o esporte, né? Acaba que o Ministério do Esporte, que o investimento nos nossos atletas acaba sempre ficando ali um pouco escanteado. E aí quando chegam as competições, né, globais, como as Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, aí vem um questionamento, poxa, mas o Brasil, né, tá tão fraco, acaba que tá todo mundo ali na garra, né, os atletas por eles mesmos, se cobrando o tempo todo, é impressionante, né, eu fico ali vendo, né, as participações dos atletas, depois eles pedem desculpa, dizem que falharam, mas a gente não tem o investimento, né, necessário nesses atletas de alto padrão. Começo então com Carol, né, com Carolina Venuto, para a gente discutir um pouco sobre esses investimentos dos nossos atletas, né? Hoje, como que funciona, Carol? Como que o nosso orçamento é direcionado para esses atletas? Murilo, isso é uma pauta que me toca muito. Eu fui atleta de formação durante grande parte da minha vida, então eu vivenciei de perto o esporte. Hoje eu tenho a oportunidade também de atuar em pautas relacionadas à política pública do esporte, e de fato isso não é uma prioridade de governo, né? Não é uma pauta de governo, né? Inclusive o próprio Ministério dos Esportes é uma pasta que entra governo, sai governo, a gente sempre fica na expectativa se ela vai continuar, se ela não vai continuar. Então isso não é uma prioridade, né? Não deste governo, nem do governo anterior, isso não faz parte da nossa cultura como nação. E é interessante a gente colocar isso porque tudo é política, né? Até quando a gente escuta a gente falando que não gosta de falar de política, tudo que nos toca, que passeia pela gente é política. E, de fato, a única coisa que pode mudar esse cenário é a política brasileira. E a gente vê como um grande desafio, né? E a importância que foi, por exemplo, o Brasil sediar eventos ligados a esportes, né, no país, porque isso já trouxe uma nova cultura para o país. Então, as Olimpíadas, o Pan-Americano no país foram muito importantes para que o Brasil começasse a discutir, inclusive, um arcabouço legal sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, a gente foi ter uma lei geral do esporte a partir do ano passado. É uma lei super recente. Até então, a gente tinha leis esparsas tratando especificamente sobre financiamento, como empresas podem deixar de recolher tributo investindo no esporte, mas não tinha, de fato, uma lei que falasse sobre o esporte de uma forma transversal. E agora a gente ainda tem um Plano Nacional do Esporte pendente de votação. Então, a única forma da gente mudar esse cenário no país e tornar o esporte uma política de governo, de nação, é pela política, é aprovando esses marcos legais, é tendo, por exemplo, no Congresso parlamentares que são afetos a essa causa, como a gente tem hoje, né? A gente tem a senadora Leila, o senador Romário, o Luiz Lima, enfim, uma série de parlamentares que podem nos ajudar a pensar o esporte como política de governo. Alessandra, devolvo a pergunta a você, então, né? O que a política e a economia podem fazer aí para ajudar esses esportistas e para que a gente tenha essa cultura, então, de incentivo ao esporte? Pois é, Murilo, ouvindo a Carol falar, eu acho que é isso mesmo, né? O papel importante da política. Mas tem aqui o lado da economista, assim, a gente tem que olhar esse orçamento. E aí, a gente volta para a velha questão, né? O Brasil gasta muito com gastos obrigatórios. Tem os tais gastos obrigatórios, que são previdência, o próprio custeio da máquina pública, tem toda a questão de saúde e educação, que a gente tem gastos aí muito discutíveis. Então, o fato é que o Brasil precisa enfrentar realmente essa reforma para discutir gastos obrigatórios. Por quê? Porque é isso que vai possibilitar a gente ter espaço no orçamento para gastar mais com esporte. Porque hoje a gente tem uma dinâmica muito adversa de crescimento dos gastos previdenciários, a gente tem uma lei que engessa muito os gastos com saúde e educação, dados os mínimos constitucionais, e às vezes assim não é uma questão de gasto, muitas vezes é uma questão de eficiência desses gastos. Então tem uma agenda aqui que a gente vai precisar enfrentar. E é só enfrentando essa agenda que a gente vai ter espaço para esses outros gastos. E até pegando o ponto de contingenciamento. Onde a gente contingencia, né, bloqueia, congela as despesas? Sempre na parte das despesas discricionárias. E onde bate? Investimento. Então, investimento de forma geral, inovação, toda essa parte, né, de
esporte, é aí que sempre bate. O problema é que essa gordura está ficando cada vez menor, porque o ajuste nos últimos anos, desde o teto dos gastos também, tem sido nessas despesas discricionárias. Então, enquanto o Brasil não enfrentar esse dilema dos gastos obrigatórios, a gente não vai ter orçamento suficiente para investir em esporte também. Então, a gente volta para a questão do orçamento público. Tudo cai na questão do orçamento, né? Afinal, tudo está ali já meio que destinado e carimbado. Para a gente fechar o nosso debate de hoje, Alessandra, tem uma pergunta aqui de um internauta nosso, Neyton, pergunta o seguinte, ele tem uma dúvida, ele quer saber quais são as consequências na ponta desses contingenciamentos, quanto tempo dura, principalmente na saúde, né? Qual que é o impacto na ponta desses bloqueios e desses contingenciamentos? É uma pergunta que ele tem aqui, uma pergunta super válida, que muita gente tem essa dúvida, né? Perfeito, é isso mesmo, Murilo. Então, essas contenções, elas não são permanentes, né? O governo, ele avalia a cada bimestre, né, as suas receitas e as suas despesas e vê o quão distante ou não ele está, tanto da meta, né, de resultado primário do governo central, quanto do cumprimento do limite de crescimento de despesas do arcabouço, né? A gente olha essas duas coisas. E, a partir disso, ele pode reavaliar essas contenções. Então, deixando de fazer o bloqueio ou, talvez, aumentando o bloqueio. Qual que é o risco, né, ainda para os próximos trimestres? É esse bloqueio e esse contingenciamento terem que ser maiores. Porque a gente avalia que o governo está com muita dificuldade de fechar as contas e entregar realmente essas duas, né, meta e limite de crescimento da despesa. E aí, o risco é realmente a gente ter números maiores de contenção. E aí, como que bate, né? Você fala, putz, então vai faltar medicamento, vai faltar... Não necessariamente, porque o Brasil, ele gasta bastante em saúde e educação por ser um país de renda média, quando a gente compara, inclusive, com países avançados. Então, o problema não é gasto, efetivamente. O problema é que a gente gasta mal. Por isso que essa agenda de eficiência dos gastos, ela é tão importante. Então, assim, não necessariamente falta, mas o problema é que a gente gasta mal. E aí, num âmbito talvez de maior restrição, a gente possa melhorar um pouco a qualidade desse gasto. Perfeito, então pergunta respondida, Alessandra Ribeiro aqui respondendo ao nosso internauta. E Carol, só para fechar agora sim, temos retorno do Congresso na próxima semana, né? Isso, Murilo, ainda engateando, né? Na semana que vem só a previsão de sessões no Senado, a princípio não foi marcada ainda sessão na Câmara, e a gente sabe que o pleito eleitoral, né, aí nos municípios impacta muito a agenda do Congresso, então a gente tem expectativa de algumas semanas em que vão ser feitos esforços concentrados, e aí nesses esforços possivelmente pautas não tão polêmicas que possam prejudicar o pleito, e sem dúvida a sucessão dos presidentes das casas vai ditar aí o tom das pautas, das movimentações desse segundo semestre. Perfeito, aguardemos então, mas realmente os deputados estão mobilizados pelas eleições municipais, inclusive última semana de convenções, então muito difícil que o Congresso funcione ali como vem funcionando, né, normalmente.